O nosso tema é: a boa colheita está em Belém. Para meditarmos na palavra do nosso Deus, os irmãos que possuem a Bíblia Sagrada, abram no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo de número 1. Amém? Todos os irmãos já localizaram o texto sagrado? Amém. A palavra do nosso Deus nos diz desta maneira: na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Mantenha a Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos dar graças ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. Te louvamos, meu Deus, porque temos a oportunidade de ouvirmos a voz do teu Espírito nesta noite. Nos instrui, Senhor, nos guia, nos dá direção, nos dê resposta, meu Pai, porque estamos aqui para te ouvir, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Venha com esta palavra nos purificar, nos libertar, nos curar, Senhor, nos abençoar com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento, mantendo, como é o nosso costume, a Bíblia aberta. Amados, olhem para cá. A vida é feita de escolhas e decisões. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, as decisões, as escolhas feitas, elas interferem diretamente em nosso futuro. O destino não é um acidente, não existe isso. O destino é resultado das decisões que eu tomo hoje, das escolhas que eu tomo hoje. Nós não podemos reclamar de uma colheita ruim se as sementes foram nós mesmos que plantamos. Amados, muitas pessoas passam a sua vida inteira resmungando, murmurando, passam a vida inteira criticando isso, criticando aquilo e amaldiçoando a sua própria sorte. E uns colocam culpa em Satanás, outros colocam culpa até em Deus, quando na verdade foram as nossas decisões e as nossas escolhas que nos colocaram naquela situação e naquele lugar.
Aí você reclama da sua esposa. Meus parabéns, foi você que escolheu casar com ela. Aí você reclama do seu marido. Meus parabéns, foi você que escolheu casar com ele. Você reclama da sua situação espiritual. Você olha para si e você diz: ai, eu estou tão fraco. Ai, eu estou tão fraquinho. Eu queria estar mais perto de Deus. Foram as suas escolhas e as suas decisões que te afastaram de Deus. Quando eu entendo isso, eu puxo a responsabilidade para mim e eu reconheço o princípio da semeadura. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ter que colher. A semeadura, assim como a colheita, são obrigatórias. Talvez você me diga assim: mas irmão, eu queria colher algo diferente. Pois é, usasse uma semente diferente. Não plante melancia querendo colher banana. É por isso que a Bíblia diz: de Deus não se zomba, meus irmãos. É por isso que o Espírito Santo de Deus levantou esta série de ensinos, porque nós precisamos de ensinamentos valiosos para este ano da colheita. O ano de 2024 é um ano preparado por Deus para nós colhermos. Aí hoje uma irmã falou assim: mas eu passei o ano de 2023 orando, clamando, buscando a Deus, e aí quer dizer que todo mundo também vai colher? Eu falei: sim, vai colher sim. Até os que não oraram, os que não buscaram, vão ter que colher. Agora a questão é o que cada um vai colher. Porque aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, tenha certeza, você vai ter que colher. Não há como fugir da colheita. A palavra de Deus diz que em Belém morava uma família: Noemi com seu esposo Elimeleque. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia diz que naqueles dias se levantou uma fome terrível na terra. Era algo que não podia ser suportado com facilidade. Então Elimeleque, esposo de Noemi, ele teve uma ideia. Ele pensa: olha, se aqui em Belém há fome, há dificuldade, então nós vamos nos mudar para Moabe, porque lá em Moabe nós vamos ter pão, lá em Moabe nós vamos ter colheita. A Bíblia diz que eles arrumam as malas e eles se mudam lá para Moabe. Chegando em Moabe, irmãos, o que acontece na vida de Noemi é algo horrível, amargurado. A Bíblia diz que primeiro o seu marido faleceu, ela fica viúva. Ela fica viúva com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ela arruma uma esposa para cada um dos seus filhos. A Bíblia diz que dentro de um período de 10 anos, ela perdeu o seu marido, Elimeleque, e os seus 2 filhos falecem. Aquela mulher recebe uma conta tão cara. Ela recebeu uma conta caríssima por não ter buscado a direção de Deus, por ter tomado uma escolha, uma decisão errada. Tome cuidado, por menor que seja a decisão ou a escolha a ser feita, isso pode trazer um desastre, uma tragédia que você nem imagina para a sua vida. Eles saíram
de Belém porque havia o quê? Fome. Mas foram para Moabe à procura de pão. Mas quando eles tomaram essa decisão, eles não levaram em conta que as decisões, as escolhas definem o futuro. É como tem muitas pessoas que não tem critério algum com quem se relaciona, não tem critério algum com quem faz aliança, não tem critério algum para onde vai, para onde se dirige. Aí quando chega lá, a conta vem cara e tem que colher. Noemi, ela semeou uma semente errada e ela teve que colher aquilo. Aí você me responde assim: mas irmão, havia fome lá em Belém. Havia fome, havia escassez, havia crise lá em Belém. Então eles fizeram certo de ir para Moabe. Mas escute uma coisa: Belém significa a casa do pão. Belém é a casa de Deus. Belém é a presença de Deus. Moabe não. Moabe não faz parte da casa de Deus. Moabe não faz parte da casa do pão. Mas eles deveriam ficar onde? Em Belém. O que eles fizeram? Tomaram a triste decisão de sair de uma dificuldade em busca de um alívio. Quando a Bíblia diz que no final de 10 anos Deus abençoou poderosamente a terra de Belém. Se eles tivessem ficado em Belém, Elimeleque não teria morrido, os 2 filhos não teriam morrido. Aí você diz: irmão, como você sabe disso? Porque a própria Noemi, ela dá testemunho, ela diz: a mão de Deus pesou sobre mim. E por que a mão de Deus pesou? Por causa das escolhas e das decisões erradas, por causa da semente errada semeada. Irmão, aprenda uma coisa: toda dificuldade é um prelúdio de uma grande bênção de Deus. Sempre quando Deus está prestes a abençoar grandemente o homem ou a mulher, primeiro Deus envia uma dificuldade. Talvez você já tenha percebido que quando você está orando e jejuando entre propósito, as coisas apertam mais, fica mais difícil. O desânimo bate na porta. O desespero bate na porta. Aí você está orando pela família, aí a família começa a ficar mais atribulada do que antes de você orar. Aí você está orando pelo marido, o marido começa a ficar mais atribulado do que antes de você orar. E aí você olha para tudo isso e você pensa: não, eu preciso tomar outra decisão. É aí que mora o perigo, é aí que está o erro de muitos crentes. Porque nós devemos entender que quando as coisas estão ficando difíceis, quando a crise vem, quando a fome vem, é porque lá na frente Deus está preparando o banquete, Deus está preparando a prosperidade, a multiplicação. Aqueles 10 anos de fome e de escassez que estavam em Belém era o prelúdio de um tempo de prosperidade que Deus enviaria para aquela região, para aquela localidade. Então nós não devemos tomar decisões no calor da circunstância. Nós nunca devemos, irmão, agir pelo impulso, pelas circunstâncias. O cristão, ele não age pelo impulso, ele não age pela circunstância, ele não age pela dificuldade, ele age pela fé na palavra de Deus que lhe dá direção. Mais da metade dos nossos problemas poderiam ter sido evitados se nós procurássemos direção de Deus. E você sabe disso. Porque a maior parte dos nossos problemas, quem produz não é Satanás, é nós mesmos. Nós somos os maiores causadores de problemas para nós mesmos.
Quando nós tomamos decisões e escolhas, nós estamos semeando. E tem muita gente que pode esquecer da semente que você semeou, mas lá na frente Deus vai te fazer lembrar de que você vai ter que colher aquilo que lá atrás você semeou. E há muitas pessoas como Noemi, perdendo muitas coisas, talvez perdendo sonhos, perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo o ânimo, perdendo a alegria, o sorriso no rosto, porque tomou decisões e escolhas que não estavam no plano e no projeto de Deus. E não me venha com a desculpa, mas irmão, havia fome, havia dificuldade na minha vida, por isso que eu fiz isso. Irmão, é porque eu pensava que o tempo estava curto demais, ou que o tempo estava avançado demais. Irmão, foi porque eu pensei que daquele jeito não iria para frente. Irmão, foi porque eu pensei que daquela maneira não poderia ter saída, e aí eu fiz do meu jeito, eu fiz da minha maneira. E aí você está como Noemi. A triste Noemi teve que carregar a alça do caixão do seu marido, e depois teve que carregar a alça do caixão dos seus 2 filhos, porque não buscou direção de Deus, porque se apressou, seus pés se apressaram a sair da presença de Deus, se apressou em sair da casa do pão e foi para outro lugar. Irmãos, tem muitas pessoas que você está na casa do pão. Onde é a casa do pão, irmão? É o propósito que você fez com Deus, é a aliança que você fez com Deus, é a batalha que você entrou contra o inferno, contra o inimigo, por algo, por um plano, um projeto, uma promessa que Deus te fez, e você está pensando em desistir, e Deus fala para você: não desista, continue na casa do pão, não desista, porque os anos de fome chegarão ao final, e lá na frente Deus já preparou a sua vitória, lá na frente Deus já preparou o seu milagre. Não pare de orar, não desista, não saia da casa do pão, não saia. Quantas pessoas estavam assim para receber o milagre de Deus, mas resolveram sair da casa do pão. Estavam assim de Deus cumprir o que lhes prometeu, mas o que fizeram? Saíram da casa do pão e foram para onde? E foram para Moabe, e acabaram perdendo a bênção. Eu sei que aqui tem irmãos que há bastante tempo você tem orado, você tem buscado algo da parte de Deus, você tem entrado em propósito, você tem lançado as suas sementes, que são as suas orações, as campanhas, os jejuns, e você tem regado com as suas lágrimas, e Deus diz para você: não desista, não pare, mas permaneça em Belém, permaneça na casa do pão. Irmãos, quando Noemi ela se vê naquela situação, ela tem que colher aquilo, ela tem que colher, é inevitável. Mas Noemi, o que ela pensa? Ela pensa assim: aqui em Moabe eu perdi demais, eu perdi a minha família, eu perdi o meu marido, eu perdi os meus 2 filhos, eu perdi talvez a minha confiança, a minha fé em Deus, mas eu preciso voltar para a casa do pão. Eu preciso voltar para a casa do pão, porque a palavra do nosso Deus nos diz que Noemi, ela chega para as suas 2 noras, Ruth e Orfa, e ela diz: meninas, eu vou voltar lá para Belém, viu? Vocês podem ir para a casa dos seus parentes, podem voltar para o Deus de vocês, mas eu vou voltar lá para Belém. Não sei se você já ouviu aquela expressão: antes tarde do que nunca. É impossível de semear algo e não colher. Mas o pior do que isso, meus irmãos, é estar semeando sementes ruins atrás de sementes ruins. Porque tem pessoas que após errar, após falhar, o pensamento que vem na mente dessas pessoas é: já que eu falhei, já que eu errei, então vou errar agora. Já que eu errei, falhei, me desgracei, perdi, fracassei, então eu não tenho mais nada a perder. Tem sim, nós sempre temos algo a perder.
Talvez você olhe para ti mesmo e diga assim: não, irmão, eu já perdi tudo, eu falhei, eu tomei decisão errada, eu fiz a escolha errada, a minha vida está uma bagunça, está uma dificuldade, a minha espiritualidade está ferida, então não tenho nada a perder. Sempre temos algo a perder. Mas Noemi, ela sabe que ela semeou errado. Noemi sabe que ela semeou errado e que ela teve que colher. Mas ainda há esperança para aqueles que confiam em Deus. Ainda há esperança de nós semearmos boas sementes para fazermos uma boa colheita de bênção, de paz, de prosperidade e de alívio na nossa vida. Eu não sei qual a quantidade ou qual a frequência que você tem tomado decisões erradas, decisões falhas, escolhas erradas. Eu não sei qual a tragédia que tem acontecido na sua vida, mas Deus diz para você: ainda há esperança para você voltar e semear agora as boas sementes. Há esperança para você voltar e fazer a escolha certa, tomar a decisão certa. Isso não anulará a colheita que você terá que fazer das sementes que plantou anteriormente, porque o marido dela não ressuscitou, os 2 filhos não ressuscitaram, mas Deus tinha algo com ela lá em Belém. Deus tinha um plano, um projeto com ela lá em Belém. Porque as falhas, as nossas falhas, quando elas vêm, elas acontecem na nossa vida, quando nós tomamos decisões erradas, escolhas erradas, quando nós nos colocamos em sinal de humilhação aos pés de Deus e nos arrependemos, o nosso Deus, Ele reescreve uma história para nós. Talvez você olhe e você pense assim: irmão, a história que Deus fez para mim foi rabiscada, foi rasurada, mas Deus, Ele tem poder de reescrever a sua história com base no seu arrependimento. Mas isso só aconteceu porque Noemi reconheceu: aqui não é o meu lugar, Moabe não é o meu lugar, aqui não é o lugar que eu tenho que semear, aqui não é o lugar, essa não é a escolha correta, essa não é a decisão correta. Sabe por quê, irmão? Tem gente que vai morrer e não vai reconhecer que errou na escolha e na decisão. Tem gente que vai ficar ali, vai morrer, vai ficar velhinha, de cabelo branco, velhinho, de cabelo branco, ali, naquela ideia: não, a minha decisão foi a melhor para o momento, a minha escolha foi o melhor para o momento, a vida que me pegou de surpresa. Pare com isso, pare com isso. Porque eu já sei que você já ouviu essa frase: errar é humano, mas persistir no erro é o quê? É burrice. Então pare de ser burro, para de ser burra, porque você está errando, está semeando sementes erradas uma atrás da outra, e Deus quer lhe fazer voltar. Você vai ter que colher aquilo que você semeou, mas Deus quer que você volte e plante sementes verdadeiramente boas para você poder colhê-las também. E Noemi reconhece, ela arrepende, ela diz: a mão de Deus pesou sobre mim. O crente, que quando ele reconhece que ele errou, ele não põe culpa no diabo, porque quando nós erramos, quem nos pune é Deus, não é o diabo. Porque o diabo não tem senso de disciplina, não. O diabo é rebelde. Quem tem senso de disciplina é Deus. Então quando você falha, quando você erra, quem te castiga é Deus. A Bíblia diz que Deus castiga quem Ele ama. E Noemi reconheceu: quem me castigou foi Deus, não foi o diabo. A quem foi que matou seu marido? Foi o diabo. Não, foi Deus. Por quê? Porque nós tomamos a decisão errada. Nós saímos da casa do pão, aonde há provisão, aonde há a palavra de Deus, aonde há a paz, e nós fomos para uma terra estrangeira, uma terra aonde não é a terra de Deus, aonde não é a casa do pão, aonde não há luz, não há esperança, não há a palavra de Deus. Nós fomos para lá e Deus me puniu. Deus pesou a mão sobre mim. Aí você diz: irmão, Deus está pesando a mão sobre mim e eu estou muito triste que Deus está pesando a mão. Mas sabe por que Deus pesa a mão? Para te fazer acordar,
para você acordar e você erguer a cabeça e cair em si, como o filho pródigo. O filho pródigo só percebeu a sua ruína, a sua desgraça, quando ele estava com vontade de comer a comida dos porcos. Porque enquanto estava tudo bem, ele estava gastando, estava legal. Enquanto ele arrumou um trabalho, estava tudo legal. Mas quando ele estava no chiqueiro, dando comida aos porcos, ele desejou a comida dos porcos, ele caiu em si. Não, meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso agora tomar a decisão correta. Eu preciso tomar a escolha correta. Eu preciso semear a semente correta, porque ainda há esperança, ainda há esperança. Escute o que Deus fala ao nosso coração nesta noite. Ainda há esperança quando há arrependimento em nossa vida. Talvez você já parou de orar, você já parou de clamar, já parou de buscar a Deus. Talvez não há mais brilho nos teus olhos, não há mais sorriso no teu rosto, não há mais paz e esperança dentro de você, por causa daquilo que aconteceu na sua vida. Você parou de orar, parou de ler a Bíblia, você já não tem mais esperança nos planos, nas promessas de Deus. O seu ministério já foi lançado para lá, você já passou o seu ministério para trás, você não está mais se importando com nada, mas Deus diz para você: ainda há esperança se houver arrependimento. Quando há arrependimento, Deus nos recebe com os braços abertos. Quando há arrependimento dentro do nosso coração, Deus nos recebe. Porque não há pecador, meu irmão, que Deus não receba se ele vier com arrependimento diante do Senhor. Não há esse pecador que Deus não receba. Noemi, ela chega para Ruth e Orfa: olha, gente, eu vou voltar, viu? E as duas falam para ela: então nós vamos voltar com você. E aí Noemi, ela fala para Ruth e para Orfa: gente, eu estou velha, eu não tenho mais marido. Ainda se eu arrumasse um marido e tivesse um filho, ainda esta noite, se ele nascesse essa noite, vocês iriam esperar ele crescer para casar com ele? Então volte. E aqui, meu irmão, há dois crentes: o crente Ruth e a crente Orfa. Porque Orfa, ela toma a escolha, a decisão. Ela era de Moabe, mas diante dela estava uma oportunidade que Deus a estava dando de colocar o seu nome na genealogia messiânica. Deus queria colocar o seu nome na galeria dos heróis. Deus queria dar uma nova história para a Orfa, mas o que ela escolheu? Não, eu vou ficar aqui, eu vou continuar semeando. Eu vou continuar semeando nesta terra de tribulação, de sofrimento, de aflição, de decepção, de abandono, de traição, de vergonha. Mas Ruth, ela olha para Noemi e ela diz: eu sou daqui verdadeiramente, eu sou moabita, mas eu vou aonde você vai. O seu Deus será o meu Deus. E que Deus me castigue se outra coisa que não for a morte me separar de você. Irmão, quando Ruth toma aquela decisão, ela recebe das mãos de Deus uma nova história, uma história de mudança, uma história de paz, de prosperidade, de esperança. Porque você irá ver que Ruth, ela entra na genealogia davídica, na genealogia messiânica. Ela vai para Belém. Ela era de Moabe, estava semeando em Moabe. Ela poderia ter ficado em Moabe, mas ela não perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa, de semear a semente certa e colher a semente certa, colher o fruto certo. E há muitas pessoas que desperdiçam essa oportunidade, porque todos os dias Deus está nos dando esta nova história para nós vivermos. Quando você vem ao culto, quando você ouve a palavra, quando Deus fala com você através de profecia, através de revelação, é Deus lhe dando a oportunidade de você viver uma história que você nunca imaginou. Deus está dando a oportunidade de você viver momentos que você nunca pensou, nunca imaginou. E aí o que você faz? Você faz como Orfa, você diz: não, eu vou continuar onde eu estou, eu vou continuar tomando as mesmas escolhas, as mesmas decisões, semeando a mesma semente, eu vou continuar em Moabe. Mas o que Deus quer é que façamos como Ruth.
Se você está em Moabe, vai imediatamente para Belém, porque é lá em Belém que Deus tem algo com você. Belém é a casa de Deus, Belém é a presença de Deus. É em Belém que há a oração, é em Belém onde há o jejum, é em Belém onde há o estudo da palavra, é em Belém onde há o ensino da palavra de Deus, é lá onde nós semeamos as sementes corretas, é lá onde nós colhemos os frutos bons, os frutos corretos, que não irão nos trazer tragédia, dor e nem sofrimento. Eu não vou falar dos capítulos restantes do livro, porque por hoje é só isso que Deus quer que nós entendamos. Quando Ruth e Noemi elas chegam em Belém, a Bíblia diz que estava no início da colheita. Era no início da colheita. Se Ruth dissesse assim: Noemi, vamos demorar mais um pouquinho aqui? Vamos demorar mais um pouco, depois a gente vai. Se ela chegasse depois da colheita, não teria acontecido aquilo que Deus fez acontecer. Porque tudo que Deus ele planejou e preparou para a nossa vida tem data para acontecer. E às vezes você pensa que um dia não é nada, mas um dia é muita coisa, porque você está atrasando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tem bênção para chegar na sua casa, tem data correta. Quando você faz um pedido pela internet, lá diz: o pedido vai chegar entre os dias 5 e os dias 10, e chega nesse dia. Veja lá o nosso Deus, que não é homem para mentir, meu irmão. Quando Deus ele planeja algo, ele decreta algo a nosso favor, Deus marca a data para chegar ao nosso encontro. E talvez você, a sua insistência, a sua teimosia, a sua rebeldia, a sua desobediência tenha atrasado aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu não sei te dizer se está no início da colheita, se está no meio, se está no final, você não sabe. Mas o que o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você: se apresse aí a casa do pão, se apresse aí antes que termine a colheita na casa do pão. Antes que termine a colheita na casa do pão. Porque tem gente que vai vivendo assim. Ela vai atrasando as coisas de Deus em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em 5 anos, em 10 anos, e vai atrasando, e vai permanecendo em Moabe. E lá em Moabe ela vai perdendo, vai fracassando, vai desfalecendo na fé, vai perdendo a sua espiritualidade, vai perdendo o seu ânimo. Daqui a pouco nós temos um zumbi dentro da igreja. Assim como tem muito crente, está dentro da igreja, mas é um zumbi, porque atrasou tanto as coisas de Deus, que está dentro da casa de Deus sem rumo, sem direção, não sabe para onde está indo, não sabe aonde está. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer. Deus quer que você faça a coisa correta. Deus quer que você semeie a semente correta. Deus quer que você faça a escolha correta. Deus quer que você tome a decisão correta, porque o nosso futuro já é conhecido pelo nosso Deus. Deus não está preparando o nosso futuro já está preparado por Deus. Mas como Deus nos guia até lá, Ele nos guia pela sua poderosa palavra, pela instrução da sua palavra. Quando nós buscamos direção de Deus, Deus diz: vire à esquerda, rompe, vire à esquerda, vire à direita, e nós chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos, quando nós fazemos aquilo que o nosso Deus quer que nós façamos. Não fique em Moabe. Talvez tenha muitos irmãos que estão em Moabe. Você já saiu da presença de Deus, você já deixou aquela promessa de Deus de lado. O plano de Deus, a promessa de Deus não aquece mais o seu coração. Você já deixou de lado. Você está em Moabe. Talvez você está como Ruth e Noemi, já perderam muita coisa. Mas Deus está dizendo a todos nós nesta noite: venham para a casa do pão, porque ainda Deus te fará viver coisas especiais e coisas maravilhosas.
E aí tem muitos crentes com o coração da velha Sarai, que disse a Deus: pode uma mulher velha gerar filhos? Pode uma mulher velha gerar filhos, ter esperança, ter felicidade? Pode uma mulher velha ainda ver coisas maravilhosas da parte de Deus? Porque o que Deus está tratando aqui não é sobre idade, mas é sobre o tempo que nós estamos esperando. Porque há pessoas que passaram tanto tempo dentro da casa de Deus que já perdeu a esperança, que não acreditam que Deus as pode fazer viver coisas grandes e tremendas. Não, Deus não pode realizar isso mais da minha vida não, porque já faz muito tempo, irmão. Deus ainda realizará coisas belas na nossa vida. Deus ainda trará sorrisos ao nosso rosto. Deus trará ainda brilho aos nossos olhos. Quantas pessoas já rasgaram planos e disseram: não dá mais tempo. Quantas pessoas já rasgaram as promessas de Deus e disseram: não, o tempo já passou demais, já não tenho mais esperança. Mas Deus está dizendo: se eu estou falando ao seu coração, é porque ainda a porta da graça está aberta, a oportunidade está diante de você. O que nós devemos fazer? Nós devemos ir ao encontro do nosso Deus. Ele nos espera na casa do pão, na casa onde não mora o desânimo, mas mora a insistência, a perseverança. Na casa do pão, aonde nós oramos todos os dias, aonde semeamos a nossa semente, nós regamos com as nossas lágrimas, e nós temos a certeza que chegará o momento que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E o que o nosso Deus ele nos faz? Olhe para o alto, erga a cabeça. Você vai ter que pegar todos aqueles frutos das sementes que você semeou, mas Deus está dizendo: volte, porque você irá semear e irá colher também frutos de bênção. Você irá colher frutos de bênção, irá arcar com as consequências das suas más escolhas e suas más decisões, sim, vai. Mas Deus tem preparado sementes boas para colocar na minha e na sua mão. Eu quero que você fique em pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem irmãos aqui que estão semeando. Talvez você semeou errado, mas o nosso Deus, ele dá a garantia da sua palavra nesta noite. Ah, irmão, mas eu semeei a semente que Deus me deu e agora o fruto está amargo. O fruto está muito amargo. Irmãos, eu não sei se os irmãos aqui gostam, mas eu prefiro tomar limonada do que chupar limão. Mas a limonada é feita de limões, mas é bem mais gostoso do que chupar limão. Eu só preciso fazer direito para ver o que Deus ele tem na minha vida. Eu não sei vocês, mas quando nós compramos algo novo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Ler um manual de instrução. Talvez você comece a usar seu manual de instrução e dá um problema e você diz: meu Deus, isso aqui é ruim demais, eu fui enganado. E aí você só pega o manual de instrução e aí você diz: ah, era para ser feito assim, ah, então é bom, então funciona. Às vezes, algumas sementes que Deus coloca nas nossas mãos são sementes de limões. E aí você planta e dá um limoeiro. E aí você vai lá. Eu sei que os irmãos, os que são espirituais, estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. Os que são espirituais estão entendendo. Porque esta comida de agora não é para os bebês na fé, não. É para os crentes maduros. Talvez você vá lá no limoeiro, daquela semente que Deus te deu, você pega o limão, você chupa, o limão está amargo, está azedo demais. Aí você diz: por que Deus me fez plantar um limoeiro? Mas aí está o calor do dia, e aí Deus te diz: pega uns limões, pega uma água bem gelada,
Pega umas caixinhas de leite condensado, coloque no liquidificador, bata aí, coloque no copo e agora beba. É chique. Pode experimentar lá que é bom. E aí você toma e você diz: Deus, eu te dou graças. E aí Deus te diz: tá vendo? Não era para reclamar, você só precisava saber fazer, saber utilizar. Então, irmãos, os irmãos que estão na presença de Deus, vocês que estão andando na direção de Deus, Deus está falando com vocês, e vocês estão dizendo: Senhor, os frutos que eu estou colhendo agora são amargos, são azedos demais. E Deus está falando ao seu coração: você tem que saber utilizá-los, você tem que saber prepará-los, porque nenhuma semente que Deus nos dá é semente ruim, nenhuma semente que Deus nos dá não é semente ruim. Já vi